Obrigada. E depois desta excelente análise ao acesso a cuidados de saúde, vamos agora focar a discussão mais no fenómeno de envelhecimento. Como todos sabemos, é um dos desafios centrais das sociedades contemporâneas. Mas o que é realmente o envelhecimento e como é que se distingue de um fenómeno relacionado, mas não equivalente, que é o da longevidade? Ora, a longevidade está muito associada a aumentos da esperança média de vida. Já o envelhecimento revela como, ou reflete como individual e coletivamente respondemos a esses aumentos de longevidade. E, portanto, diz-se que o envelhecimento é um fenómeno maleável, porque a sua evolução pode ser influenciada pelas nossas escolhas e hábitos, sejam escolhas de trabalho, educação ou até de fertilidade que fazemos ao longo das nossas vidas. E nas últimas 2 décadas, a combinação de aumentos de longevidade, mas também de taxas de natalidade historicamente baixas, despoltou uma transição demográfica com a alteração da estrutura etária, que podem aqui ver para o caso português, e tal traduziu-se no envelhecimento da população, com uma proporção crescente de pessoas mais velhas. Neste caso, identificamos aqui pessoas com 60 ou mais anos. E, sendo este fenómeno demográfico, tendo ele tanto impacto, quer em termos sociais, quer económicos, o que este relatório pretende trazer é uma discussão clara e informada sobre o tema. E, para isso, baseámos a nossa análise em 6 grandes dimensões. E se é verdade que muito aqui podíamos dizer sobre cada uma delas, vou focar-me, tal como o Pedro fez para a questão do acesso, em conclusões ou factos centrais, mas claro que vos convidamos a ler o relatório na íntegra e a refletir sobre outras questões que nele exploramos. Nas últimas 2 décadas, o crescimento da despesa real corrente em saúde superou o crescimento do PIB real nos países da OCDE. Ora, para responder a este desafio de crescimento de despesas acima do crescimento despesas em saúde acima do crescimento da despesa da economia, do crescimento da economia, é preciso, antes de mais, saber quais são os determinantes deste crescimento da despesa em saúde. E embora o envelhecimento seja muitas vezes apontado como o principal impulsionador deste crescimento das despesas em saúde, a verdade é que o principal determinante do aumento da despesa em saúde é a introdução de inovações tecnológicas, desde logo medicamentos inovadores. Ainda assim, a estrutura etária também tem um impacto substancial no aumento da despesa em saúde, sendo responsável por cerca de 13% destes aumentos. E o envelhecimento afeta a despesa de saúde de 2 modos distintos. Diretamente, porque devido aos aumentos de longevidade, como mencionei inicialmente, há maior procura por cuidados médicos e assistenciais, mas também influencia de forma indireta, e aqui estamos a pensar novamente pela introdução de inovações tecnológicas, neste caso direcionadas para pessoas de mais idade, mas também pela alteração na forma de organização do sistema de saúde e na forma de prestação de cuidados. E aqui um foco essencial é a reorganização, nomeadamente em termos de cuidados de longa duração. E porquê? Sabemos que o setor da saúde é altamente intensivo no fator trabalho. O aumento da procura por cuidados médicos e assistenciais cria uma pressão ascendente nos salários dos profissionais de saúde, porque há escassez de recursos humanos, e esta pressão ascendente dos custos de prestação de cuidados tem sido particularmente sentida nos cuidados de longa duração. E, portanto, face a este cenário, surge a questão: será que Portugal está a alocar recursos suficientes a cuidados de longa duração e, em particular, a cuidados de longa duração formais? Ora, os dados que nós analisamos indicam que Portugal aloca substancialmente menos recursos públicos a cuidados de longa duração do que o conjunto de países analisados. Especificamente, a despesa pública per capita em cuidados de longa duração em Portugal fica-se por 18% da média
da despesa pública per capita em cuidados de longa duração dos países analisados. Isto significa, embora, deixem-me frisar o seguinte ponto, apesar desta despesa pública per capita em cuidados de longa duração ser inferior à média, a percentagem de idosos com limitações severas nas atividades do dia-a-dia em Portugal, que reporta falta de assistência, é inferior à média também. Ou seja, apesar de haver este insuficiente investimento público em cuidados de longa duração, os cuidadores informais em Portugal parecem estar, de certo modo, a conseguir colmatar o insuficiente investimento público nesta área. Mas isto significa também que os cuidadores informais estão a ser sobrecarregados. Porquê? Muitos dos quais ainda estão ativos no mercado de trabalho, muitos deles também têm já idades avançadas. E, portanto, este modelo de resposta atual não é sustentável. É preciso aumentar o investimento público em cuidados de longa duração formais e também garantir um apoio estruturado aos cuidadores informais. E perante a perspectiva de aumentos da despesa pública em saúde, que em parte, como vimos, são disputados pelo fenómeno de envelhecimento, pode surgir a tentação ou pressão de tentar colmatar estes aumentos de despesa pública em saúde por via de uma transferência para despesas diretas para os cidadãos, nomeadamente para os cidadãos idosos. E sabemos que, em Portugal, apesar do caráter universal e tendencialmente gratuito do Serviço Nacional de Saúde, há sempre uma componente de pagamentos de saúde. Aliás, o Dr. Artur Santos Silva frisou isso no início, que há uma percentagem desta despesa em saúde que é assegurada diretamente pelos cidadãos. Ou seja, não é assegurada pelo Estado, nem por seguros de saúde voluntários ou obrigatórios. Em Portugal, 29% da despesa em saúde é paga diretamente pelos cidadãos, o que fica 11 pontos percentuais acima da média europeia, da média da OCDE. E, portanto, a população residente em Portugal está com bastante desproteção financeira para despesas em saúde. Mas será que esta desproteção financeira afeta todos os grupos etários da mesma forma? Ora, os dados que nós fomos analisar revelam que não, e são particularmente os idosos, que têm não só um maior valor absoluto de despesas diretas em saúde, mas também uma maior percentagem do seu rendimento líquido alocado a despesas diretas em saúde. Para idosos com 70 ou mais anos, por exemplo, estas despesas diretas em saúde ultrapassam 8% do seu rendimento líquido anual. A situação é ainda mais grave para idosos com 80 ou mais anos, o que faz com que cerca de 6% deles sejam colocados em situação de pobreza ou risco de pobreza devido a despesas diretas em saúde. Portanto, a resposta à questão inicialmente colocada, será viável tentar mitigar o aumento da despesa pública em saúde por via de uma maior transferência de pagamentos diretos para os cidadãos? Não, muito pelo contrário, é necessário reforçar o apoio, mitigar esta desproteção financeira, particularmente para a população idosa. Vimos esta desproteção financeira, mas será que esta análise já nos dá a visão completa e agregada das dificuldades e barreiras de acesso a cuidados de saúde? Não. E porquê? Porque o facto de alguns indivíduos reportarem despesas diretas em saúde nulas não significa que o Estado está a conseguir satisfazer as suas necessidades em termos de cuidados. Porque eu, por exemplo, ou qualquer um de nós, pode reportar uma despesa direta em saúde nula pelo simples facto de não conseguir fazer face a essa despesa, independentemente de ter uma necessidade. E, portanto, a análise da desproteção financeira que fizemos anteriormente tem de ser complementada por uma análise de barreira de acesso que fazemos muito para a população residente como um todo no relatório de acesso e aqui focada mais na população mais velha. E o que vemos é que, quando temos em consideração características dos indivíduos, nomeadamente nível de escolaridade completado, sexo, condição socioeconómica, vemos que ser idoso não é um determinante de maiores barreiras de acesso a cuidados de saúde.
o que determina, sim, maior barreiras de acesso a cuidados de saúde, qualquer que seja o grupo etário analisado, é uma situação de privação económica. E se tomarmos como exemplo a não aquisição de todos os medicamentos prescritos, vemos que, para os idosos de um escalão socioeconómico mais abastado, a probabilidade de não adquirir toda a medicação prescrita é de apenas 2%. Agora reparem, esta percentagem dispara para 27% quando consideramos os idosos do escalão socioeconómico mais desfavorecido. Ou seja, se enquanto sociedade quisermos garantir um acesso mais equitativo a cuidados de saúde, a medida mais eficaz passa por combater a pobreza. A discussão do envelhecimento também tende muito a ver este fenómeno demográfico como um peso para a economia. Mas esta retórica tão negativa esquece que, se os anos adicionais de vida forem anos de vida saudável, então as pessoas vão poder continuar a ter uma participação ativa na sociedade, seja por uma participação mais longa no mercado de trabalho, seja por atividades não remuneradas, como voluntariado ou prestação de apoio familiar. E o Índice de Envelhecimento Ativo monitoriza a participação dos indivíduos em várias vertentes: laboral, social, autonomia e qualidade de vida. O que fizemos foi construir um índice de envelhecimento ativo com dados individuais para residentes em Portugal, e esta análise revela um facto bastante interessante. É que, se é verdade que os indivíduos mais velhos têm um menor índice, está mais concentrado em valores mais baixos para a maioria dos indivíduos do que indivíduos entre os 40 e os 59 anos, a verdade é que, quando extraímos deste índice o fator emprego, então as pessoas mais velhas, com 60 ou mais anos, têm até um melhor desempenho em termos de participação social, autonomia e qualidade de vida do que os grupos etários mais jovens. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, mais do que falar de envelhecimento ativo e saudável, que obviamente remete só para políticas direcionadas para pessoas mais velhas, é importante falar, sim, numa vivência ativa e saudável na idade adulta. Quando se fala em envelhecimento, uma das questões também que surge muito frequentemente é a de assegurar a sustentabilidade do sistema de pensões. E uma das políticas mais comuns para o fazer é o aumento da idade da reforma. Esta preocupação com a sustentabilidade do sistema de pensões é particularmente relevante em sistemas como o português, que é financiado com base num regime de repartição, em que as pensões a pagamento num dado momento são financiadas pelas contribuições dos trabalhadores no ativo. Mas será que este aumento da idade da reforma, apesar de se poder traduzir numa maior sustentabilidade do sistema de pensões, se traduz necessariamente numa maior sustentabilidade das finanças públicas como um todo? Ora, para responder a essa questão, importa saber não só qual o impacto que o aumento da idade da reforma tem no sistema de pensões, mas também no sistema de saúde. E porquê? Porque se a transição para a reforma afetar ou a procura por cuidados de saúde dos indivíduos ou o seu nível de saúde, então as despesas públicas em saúde podem sofrer alterações. Os dados que nós analisamos revelam que, quando um indivíduo transita para a reforma, pelo menos no curto prazo, não se verificam alterações do seu estado de saúde nem da procura por cuidados de saúde. Portanto, pelo menos no curto prazo, esperamos que o aumento da idade da reforma se reflita, sim, numa melhoria da sustentabilidade das finanças públicas. Claro que a discussão do envelhecimento em Portugal não ficava completa se não falássemos da solidão. A solidão muitas vezes está associada a isolamento social, mas também se confunde muito com este fenómeno e importa perceber as diferenças. O isolamento refere-se a ter poucos contactos sociais. Solidão é uma percepção mais subjetiva de se sentir sozinho, independentemente do número de contactos que uma pessoa tenha.
E foi precisamente sobre esta segunda dimensão, a de se sentir sozinho, que nos debruçámos. E especificamente o que fomos avaliar foi qual o impacto que a solidão tem na saúde autorreportada dos indivíduos. E os dados falam por si e revelam a necessidade de intervir urgentemente para combater este fenómeno. E porquê? Porque o impacto da solidão extrema na saúde autorreportada dos indivíduos equipara-se ao de uma doença como o cancro ou a doença pulmonar obstrutiva crónica. Ou seja, a solidão tem de ser vista como um problema de saúde pública e tem de ser tratada como tal. É um fenómeno silencioso, mas que sustentadamente tem vindo a ganhar relevância nas sociedades contemporâneas. E, portanto, em jeito de conclusão, dizer que o fenómeno de envelhecimento, como vimos, tem impactos sociais e económicos muito abrangentes e, por isso, é necessário haver uma intervenção conjunta dos sistemas de saúde, mas também de proteção social para fazer face a estes desafios. Vimos também que mitigar o aumento da despesa pública em saúde exige, em primeiro lugar, que caminhemos em direção a um cenário em que os aumentos da esperança média de vida se traduzem em mais anos de vida saudável e não no simples aumento do número de anos vividos com doença. Claro que parte desse caminho depende de escolhas individuais. Exercício, alimentação saudável, relações pessoais que cultivamos, mas obviamente são necessárias intervenções, desde logo, no setor da saúde, garantir, por exemplo, que todas as pessoas conseguem ter acesso a cuidados de saúde sem ficar expostas a uma situação de fragilidade financeira, mas a resposta não se pode cingir nem a respostas individuais, nem a respostas do setor da saúde. É necessário combater a pobreza, é necessário fomentar a participação da população no mercado de trabalho por mais tempo, garantir que as cidades e habitações estão adaptadas à mobilidade das pessoas mais velhas e, obviamente, combater o flagelo que é a solidão. Muito obrigada e agora passo a palavra ao professor Ricardo. Muito obrigada.